Olá, tudo bem? Eu sou o Gleidson Campos e trouxe para vocês uma atividade de ciências sobre os cuidados do uso do solo. Com ela, nós iremos aprender sobre algumas funções e cuidados que precisamos ter com o solo ao utilizá-lo. Na aula de hoje, iremos dar continuidade aos estudos sobre o solo, abordado nas últimas videoaulas. Devemos utilizar adequadamente o solo para não ocorrer o esgotamento dos seus nutrientes. Para isso, precisamos repor os nutrientes perdidos por ele através do seu uso, como quando ele é utilizado nas plantações, por exemplo, e dar tempo necessário para ele se recuperar. Quando o solo é utilizado sucessivamente para o plantio de vegetais e ele não recebe adubo adequado para repor os nutrientes perdidos para as plantas, chega um momento em que ele fica empobrecido, dificultando o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais. Para que as plantas possam se desenvolver, é necessário que o solo seja fértil. Um solo fértil é aquele que possui uma quantidade adequada de componentes, como argila, humo, areia e calcário, e nutrientes. O processo de degradação do solo, bem como suas causas e consequências, ocorre por variados motivos e resulta na perda da produtividade, além de causar impactos socioambientais, que são alterações sofridas pelo meio ambiente e que foram provocadas por determinadas ações ou atividades do homem, impactando em nossa qualidade de vida, a saúde humana e a economia, modificando ainda mais o meio ambiente. As situações que serão apresentadas a seguir estão associadas ao esgotamento de nutrientes e à degradação do solo. Em sua maioria, são causadas pelo homem. Poluição direta ou contaminação. A poluição direta ou contaminação consiste na alteração química da composição dos solos, tornando-os muitas vezes inférteis. É causado pelo uso excessivo de agrotóxicos, defensivos e fertilizantes na agricultura e também pela infiltração de materiais orgânicos poluentes em áreas de lixões, aterros sanitários e até em cemitérios, onde há uma elevada taxa de formação de chorume, que é o nome dado a um líquido escuro que contém alta carga poluidora e é proveniente de matéria orgânica em decomposição, como restos de alimentos orgânicos em seu estado natural, iniciando o estado de decomposição. Além de tornar os solos improdutivos e afetar a qualidade de vida da população que vive sobre eles, esse tipo de contaminação pode afetar o lençol freático, como vimos na aula anterior sobre a permeabilidade e os tipos de solo, a vegetação de uma determinada localidade e até a fauna, prejudicando o funcionamento dos ecossistemas. Remoção da vegetação pode ser definida como a retirada de uma parcela de vegetação dentro de uma área destinada a diversos usos, como plantio, pecuária, a construção de infraestrutura, entre outros, como a urbanização referente ao aumento das cidades e também com as atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo a exploração de áreas de conservação para fins pessoais. Enxurradas extremas, causadas pela impermeabilização do solo, pelo uso do asfalto e pelas construções. Deslizamento de terra, ocasionado por enxurradas. As principais consequências do mau uso do solo são: desertificação. A desertificação é causada pelo uso inapropriado dos solos, pelas práticas agropecuárias, desmatamento e exploração em larga escala do ecossistemas frágeis. Uso inadequado e intensivo de agrotóxicos,
secas muito prolongadas, ação das queimadas, entre outros. Arenização consiste na formação de bancos de areia em solos já de consistência arenosa, em regiões que apresentam climas mais úmidos e com maiores volumes de chuva. As causas para o processo de arenização estão, sobretudo, relacionadas com a remoção de vegetação, que protege e firma os solos. Assim, as chuvas vão gradativamente lavando o terreno e removendo seus nutrientes, em um processo que pode ser ainda mais intensificado pela prática exaustiva da agricultura ou da pecuária, não dando o tempo necessário para que o solo se recupere, ou por não repor nutrientes perdidos através da adubação correta. Erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas, como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água e os ventos. Os processos erosivos, além de alterar a forma do relevo, formando crateras que podem ocupar grandes áreas, também são responsáveis pela retirada de nutrientes dos solos. Salinização consiste no processo de aumento dos sais minerais existentes, a ponto de afetar a produtividade dos solos de uma determinada região. Resumidamente, a ocorrência da salinização está relacionada com a prática da irrigação, que se utiliza de água com elevado teor de sais. Naturalmente, os recursos hídricos, exceto as águas das chuvas, possuem uma certa quantidade de sais minerais. Todos eles muito importantes tanto para os solos quanto para o consumo humano. O problema é que quando o índice de evaporação é muito elevado, a água passa para um estado gasoso, enquanto os sais minerais não, o que provoca o seu acúmulo excessivo nos solos e causa o problema da salinização. Existem várias maneiras de reverter ou não deixar que os nutrientes do solo se esgotarem. São elas: manejo do pasto, adubação, controle das queimadas, reflorestamento, integração lavoura, pecuária, floresta, descarte correto das embalagens e rotação de culturas. No experimento de hoje, irei mostrar para vocês como se faz uma mini composteira. Para isso, vamos utilizar os seguintes materiais: 2 potes de sorvete com tampa, borra de café, restos de frutas e legumes e casca de ovo, um prego, tesoura sem ponta, um jornal e uma sacolinha de tecido, como essa que pode ser feita de TNT. Primeiramente, iremos fazer alguns furos no fundo de um dos potes, na parte central. Não esqueça de pedir ajuda a um adulto. Em seguida, devem cortar o centro de uma das tampas, desta forma. O pote com a tampa cortada deverá ser o pote de baixo.
devemos encaixar desta forma os potes. E no de cima, devemos colocar os restos orgânicos, tais como cascas de fruta ou legumes, casca de ovo, sempre bem cortados, e deve ser misturado também a borra de café. Devemos colocar em 2 camadas e no meio delas folhas secas. E se não tiver, pode ser jornal ou serragem. A composteira é utilizada para produzir adubo para as plantas a partir do lixo orgânico produzido em nossas residências. Esse adubo, depois de pronto, ficará na parte de cima da composteira. No compartimento inferior, ficará armazenado o chorume, que, depois de ser misturado com água, na proporção de meio a meio, pode ser utilizado como pesticida natural. E por último, o pote deverá ser tampado e para não acumular insetos, a composteira deverá ser colocada em uma sacola de tecido. Devemos misturar a composteira a cada 1 semana, sempre que possível acrescentar mais materiais orgânicos. Está pronta a nossa composteira. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor da sala, sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!